Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um estudo, irmãos. Esses dias eu fiquei sem dar estudo, né? Fazer aqui com vocês, porque eu ando meio ocupado, né? E tá tomando muito meu tempo. Então eu tô me esforçando ao máximo para trazer aqui toda semana a vocês o estudo. Mas quando eu não trouxer, né? Pode esperar que uma hora eu chego, tá bom? Queridos, hoje nós vamos estudar um assunto fantástico, que é sobre a nova terra. Esse grande sonho que nós tanto almejamos, esse grande sonho aonde todos nós esperamos, né, ansiosamente a volta de Jesus. Como nós almejamos, né, irmãos, por esse momento. Um mundo onde nós estamos vivendo, um mundo tão diferente, tão estranho, tão perigoso, né? Um mundo tão confuso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, onde a gente não sabe mais o que é a verdade, né? As pessoas usam até mesmo a palavra de Deus para dizer a sua verdade, mas a verdade às vezes não bate, né? Às vezes a verdade daquela pessoa em relação aos textos bíblicos não é a mesma verdade que eu creio, que eu leio, que eu entendo. Então estamos vivendo sim um momento muito difícil da nossa existência. E como nós almejamos para sair dessa vida difícil que nós estamos vivendo e viver uma vida totalmente diferente, totalmente aquilo que Deus almejou, que Deus sonhou para nós. Irmãos, um mundo de paz, um mundo sem rancor, um mundo sem violência, sem preconceitos, corrupção, traições. Um mundo sem deslealdade, um mundo sem dor, sem sofrimento, sem luto, irmãos. Um mundo sem pranto. Um mundo perfeito, irmãos. Um mundo onde as flores não vão morrer, não vão murchar. Um mundo onde o próprio Cristo vai estar. E nós vamos poder olhar face a face, olho no olho, desse Deus que fez tudo por nós, para que um dia nós pudéssemos estar nesse mundo. Irmãos, que lindo! Por isso eu fico pensando como nós hoje vamos desprezar esse Deus. Porque só o fato, como eu sempre disse a vocês, só o fato de eu não obedecer a esse Deus, eu já estou desprezando Ele. A palavra diz isso. Então como que eu não vou, irmãos, fazer aquilo que esse Deus me pede? Queridos, vai ser um mundo tão maravilhoso, porque é tudo que nós queremos, tudo que nós sonhamos. Um mundo de paz, de amor, de alegria, sem sofrimento, sem dor, sem doenças, sem violência. Quem que não quer um mundo assim? Então hoje nós vamos entender mais sobre esse assunto, sabe, irmãos? E nós vamos começar a ler alguns textos bíblicos para nós sabermos o que a Bíblia nos fala a respeito disso. E gostaria de ler aqui 1 Coríntios 2:9, que diz assim, irmãos: o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente nunca viveu uma experiência dessa. E Deus está preparando esse lugar para nós.
vai ser maravilhoso, irmãos. É por isso que eu sempre falo para vocês, lutem. Não é só crer, irmãos. Se fosse só crer, todo mundo estava salvo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Porque só o crer é muito fácil. Nós temos que lutar, sim, contra o nosso eu, contra a nossa carne pecaminosa que temos. Lá em Apocalipse, né, irmãos, fala que aqueles que lutarem, deixa eu ver se eu acho aqui, entender, aqui, Apocalipse 22, 12, diz assim: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Então as boas obras, elas são sim importantíssimas na caminhada da salvação, na caminhada cristã para a salvação. Então não é a questão de falar, eu creio em Jesus, pronto, eu estou salvo. É por isso que eu sempre friso para vocês, nós temos que lutar, porque uns não acreditam que nós temos que lutar. Não, você não precisa lutar, é só você crer. Como assim? Há uma luta sim, irmãos. Por quê? Porque nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Satanás quer a tua mente, Jesus também quer a tua mente. E nós precisamos decidir de que lado eu estou. E eu decido de que forma? Obras. Boas obras ou más obras. Então, meus queridos, precisamos sim lutar. Lutar para fazer aquilo que Deus nos pede. Ou você acha que é fácil guardar os mandamentos de Deus? Com o corpo que nós temos, um corpo corrupto, pecaminoso. Não é fácil, irmãos. É por isso sim uma luta, uma guerra. Nós estamos numa guerra. E existe guerra sem lutas? Não existe. E muitas das vezes essa luta é sangrenta. É dolorosa, mas a vitória é certa. A vitória é certa. A vitória já é conquistada pelo sangue de Jesus. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que fazer nada para ganhar essa vitória, para receber, né, essa vitória. Existe uma caminhada, uma luta a ser travada dia após dia. Então por isso que eu falo, irmãos, valerá a pena. Às vezes eu deixar isso, deixar aquilo, a palavra fala para mim não comer isso, não comer aquilo. Vale a pena lutar, por mais que eu goste disso. A palavra diz, não assista isso, não assista esse programa, não assista esse filme, não ouve esse tipo de música, não vão em tal lugares aí no mundo porque não é lugar de cristão. Só que eu gosto dessas coisas. Irmão, valerá a pena você lutar contra isso. Contra o seu eu, entendeu? É por isso que existe uma luta. Porque nós temos que lutar contra o meu eu. O seu eu. É por isso que a Bíblia fala, nós temos que morrer para o meu eu, para o seu eu. E deixar Cristo viver em nós. Quando a gente faz isso, irmãos, é porque nós estamos querendo fazer aquilo que Deus está estipulando para nós, através de sua palavra. E aí ele fala, meu filho, cuide do corpo, não come isso que vai fazer mal. Meu filho, não assista isso, porque isso não é programação, não é filme, não é desenho para vocês que são cristãos, você que é criança. Meus filhos, não vão nesses tipos de lugares, porque ali eu não estou. Ali é só demônios que estão ali enfeitiçando vocês, enfeitiçando a mim. Através de várias coisas, bebida, droga, prostituição, músicas mundanas, enfim, irmãos, é uma série de coisas que Satanás coloca no nosso caminho para nos enganar, para nos tirar do caminho de Cristo. É por isso a luta, entende? A luta cristã, todos os dias, ela é presente sim.
mas a vitória, ela é certa. A vitória é certa. É nisso que nós temos que nos acalmar, porque a vitória é certa, Jesus já venceu. Agora nós temos sim que estarmos caminhando. Fácil será? Não, porque até Jesus falou que não será fácil. O próprio Jesus disse. Mas a vitória é certa. Vamos para um texto aqui, irmãos, de Apocalipse 21, vamos aproveitar que estamos em Apocalipse. Apocalipse 21, de 1 a 4, diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Esse o mar sumiu aqui, irmãos, é que quando João escreveu lá em Patmos, o mar separava ele das pessoas. O mar sempre nos separou de outros povos. Então, na minha visão, eu creio que quando Jesus ele restaurar o planeta Terra de novo, depois do milênio, nós vamos morar aqui nesse planeta Terra. Só que Jesus vai restaurar esse planeta de novo. Eu creio, de verdade, que não vão haver continentes separados um do outro. Eu creio que vai haver um continente só. Eu creio, essa é a minha visão, tá? Eu não li isso em lugar nenhum, mas já ouvi alguém dizendo e eu vejo que esse alguém tem razão, porque o mar ele nos separa das pessoas, né? Se eu tenho um parente lá, na Europa, o mar está me separando, tem que pegar um avião, um navio, né? Então a visão de João aqui era essa. Não que não vai haver mar, porque o mar, irmãos, ele é lindo. E é uma criação de Deus, ele é lindo. Então ele vai existir, ele vai continuar existindo, mas de uma forma diferente em questão de continente. Eu acho que vai ser um continente e o mar em volta, tá? Apesar também, irmãos, que nessa nova terra, não sei se vocês sabem, mas nós vamos poder voar, conhecer outros mundos. Então, o mar, né, a questão de eu ir para um outro continente, isso não vai ser problema nenhum, tá? Mas é só a minha visão em questão desse texto aqui. Então, o mar sumiu e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, e qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai viver conosco. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. Que privilégio, irmãos! Em meio a todas as criações que Deus fez em outros mundos, Deus escolheu morar aqui, conosco. Que lindo! O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Até aqui. Então a própria Bíblia nos promete que será um mundo sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Será um mundo, irmãos, de paz, de amor, aonde o próprio Deus morará com a gente. Nós vamos poder olhar nos olhos de Jesus e conversar com Ele pessoalmente. E Ele vai morar entre a gente. Nos ensinar muitas coisas, nos mostrar, nos apresentar a sua criação. Irmãos, lute por isso. O que os olhos nunca viu, os ouvidos nunca ouviu, é isso que Deus está preparando para nós. Valerá a pena. A questão é, valerá a pena? Vamos para outros textos, irmãos. Gostaria de ler aqui para vocês 2 Pedro 3,13, que diz assim: porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra,
onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Então isso é uma promessa. 2 Pedro 3,13 também está nos dizendo que é uma promessa de um novo céu e uma nova terra, aonde nesse céu e nessa terra nós vamos fazer perfeitamente, aí sim nós vamos fazer perfeitamente a vontade de Deus. Hoje, queridos, infelizmente nós não conseguimos fazer perfeitamente a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, porque nós temos um corpo corrupto. O espírito de profecia, irmãos, né? O espírito de profecia nos fala assim, que é impossível guardar uma lei que é santa, porque nós somos corruptos. É impossível, e é mesmo. Você é pecador, eu sou pecador, uma hora a gente vai cair. Mais cedo ou mais tarde a gente vai cair, a gente vai pecar. Então é impossível guardar uma lei que é santa. Mas ela fala assim, porém, aqueles que estão tentando obedecê-la, para Cristo já basta. Porque Cristo está vendo o seu esforço que você está tentando. É por isso que nós temos que tentar, lutar. E não relaxar, eu não consigo, é impossível guardar a lei, então eu não vou guardar porque é impossível. E aí você deixa para lá, mas você crê em Jesus? Não, eu creio, você ama Jesus, amo. Mas eu não guardo a lei porque não tem jeito de guardar. Irmãos, a gente tem que tentar. A questão é essa. O X da questão é essa. É tentar guardar a lei. É tentar obedecer aos ensinamentos de Cristo. Questão da alimentação, em questão, né, dos nossos olhos é a lâmpada do corpo, em questão de várias outras coisas, músicas, paladar é o que a gente fala, enfim. Tudo que Deus nos ensinou em questão de todas as vias de acesso do nosso corpo. Que tudo afeta o nosso espírito, irmãos, a nossa mente. Tudo, música afeta, televisão afeta, alimentação afeta, tudo. E a Bíblia é muito clara nesse ensinamento, que nós temos que lutar contra isso, entende? Então é uma promessa de um novo céu e uma nova terra. Essa desgraça que a gente vive hoje, irmãos, vai acabar. Louvado seja Deus, isso vai acabar, uma hora vai acabar. Isso tem que acabar. Já deu. Já deu. Jesus tem que voltar logo. Então a nossa esperança tem que ser o quê? Que isso um dia vai acabar. Então a nossa esperança é Jesus. Nós temos que aguardar Jesus. Nós temos que lutar para estar com Jesus todos os dias. Ter uma amizade com Jesus todos os dias. Lendo a palavra dele. Estudando a palavra dele todos os dias, orando todos os dias, várias vezes por dia. Essa é a caminhada de amizade com Jesus, né? Queridos, vamos aqui para alguns outros textos, como Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 diz assim, irmãos: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, quem que não vai estar nesse lugar? São essas pessoas. Aqui em Gálatas 5,19 fala também, descreve mais sobre isso. Deixa eu pegar aqui Gálatas 5,19, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São elas a que a natureza humana produz. É por isso que nós temos que buscar a natureza do Espírito em nós, não a natureza humana. Porque, como eu disse, irmãos, nós somos corruptos por causa do pecado.
Nós temos essa natureza, é por isso que dentro de nós, quando a gente se converte, começa uma briga. Porque assim, irmãos, eu vou dar um testemunho meu. Quando eu estava no mundo, ali eu usava droga, eu bebia, eu me prostituía, eu fazia um monte de coisa. Parece que eu não tinha luta, parece que estava tudo bem. O que importava era o coração, era o amor. Porque até então eu fazia essas coisas, mas eu sempre fui uma boa pessoa, nunca me meti em briga, sabe, fazer coisas erradas, nunca. Sempre com os meus amigos assim, eu fazia essas coisas e a gente trocava ideia, curtia, rachava o bico, brincava, né, ria muito. Mas a gente nunca foi má pessoa, de roubar, de brigar, de mentir, entendeu? E até aí estava tudo bem para mim, porque eu achava que era o coração que importava, o amor. Até eu me converter, né, me reconverter, que eu nasci na igreja. Jesus me chamou. Irmãos, eu travo lutas todos os dias, porque aí eu fui entender as coisas que eu fazia e como eram erradas. Então hoje eu luto contra a minha natureza pecaminosa, que aqui está dizendo as coisas que a natureza humana produz, são essas coisas. A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, a inimizades, as brigas, as ciumeiras, o acesso de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E é praticamente tudo que eu fazia. Bebida, farra, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, ciumeiras. Queridos, vocês entendem que nós sim precisamos fazer algo? Porque eu já vi até pastor dizendo que a gente não precisa fazer algo, é só crer. O crer, irmãos, é muito fácil, é só crer. Você crê? Eu creio em Jesus. Por isso que Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama de fato? Você crê de fato em Jesus? E você o ama de fato? Guarde os seus mandamentos. Aí de fato você estará amando Ele. É pelas boas obras. Por isso que Tiago fala, fé sem obras é nada. Entende, irmãos? Porque até então, quando eu estava no mundo fazendo tudo aquilo, eu sempre criei em Jesus, eu nasci na igreja. Eu sempre amei Jesus. Eu, nessa farra que eu andava, irmãos, eu nunca deixei de ler a Bíblia. Li a Bíblia todos os dias, mas eu estava na farra. Será que eu estava salvo? Impossível. Ou a Bíblia é mentirosa. Ou a Bíblia é mentirosa, se eu estava salvo naquela época. Então, como eu disse, irmãos, o crer é muito fácil, não é só crer. Você precisa sim se esforçar para guardar os mandamentos, para fazer aquilo que Deus te pediu, me pediu para fazer, para ser salvo. Somos salvos pelas obras? Não, somos salvos por aquilo que Jesus fez. Mas é através das obras que faz a graça ter valor na minha vida. Que a tua fé sem as suas obras é nada. Então é as obras que demonstram o meu amor por Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você diz que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, você é mentiroso. A Bíblia fala isso lá em 1 João. Se você diz que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, você é mentiroso. E não há verdade em você.
Por isso, eu estou frisando muito nesse estudo isso. A questão, irmãos, da gente se esforçar, sim, para estar um dia com Jesus. Gostaria de ler outros textos aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, irmãos, e a gente já entra já no finalzinho desse estudo, que eu gostaria de ler algumas coisas no espírito de profecia. Ali em Isaías 65, 21, 22, irmãos, ali fala que nós trabalharemos no céu. Então não pense você que você vai para o céu, você vai ficar numa rede balançando a eternidade toda. Não, nós trabalharemos, mas será um trabalho diferente. Nós trabalharemos como era no Éden, com a terra, cuidando das flores, das frutas. E não será um trabalho como hoje, irmãos, um trabalho escravo. Será um trabalho de cuidar da terra. Então você vai ali, cuida ali, 2, 3, 4 horas, pronto. Você já pode estar com Jesus, estudar outras coisas, nós vamos estudar outras coisas. O Espírito de Profecia fala, irmãos, que nós estudaremos o amor de Cristo por toda a eternidade. Por quê? Porque é impossível a gente entender esse amor desse Deus. É impossível, irmãos. Você daria o seu filho para morrer por outra pessoa? Você daria? Deus deu. É fantástico, é lindo, é lindo. Em Isaías 65, 25 fala dos animais. O leão vai comer capim. O leão, ele vai comer ao lado do cordeiro. Não vai ter essa matança no mundo animal como tem hoje, não. Porque vai ser um mundo perfeito e lá não haverá mortes. É por isso, irmãos, que quando nós chegarmos no assunto da alimentação, nós vamos estudar na questão de que a questão de nós abandonarmos o alimento carne hoje. Porque no céu não haverá mortes, não haverá carnes no céu, churrasco, não haverá. Nós estamos voltando para o Éden. Aquilo que Adão e Eva comiam, que era frutas, vegetais, legumes. Então a importância de hoje nós irmos deixando as coisas que o mundo nos ofereceu. Não estou dizendo que Deus não ofereceu a carne. Deus, ele permitiu esse alimento no dilúvio, porque não tinha vegetais para comer, mas ele permitiu. E aí, como ele viu que o homem não ia deixar essa alimentação, então ele selecionou o que o homem poderia comer e o que ele não poderia. Só que aí vem o espírito de profecia, irmãos, e aqui diz claramente que hoje nós temos que abandonar esse alimento, porque Jesus está voltando, no céu não haverá esse tipo de alimento, o alimento carne. Hoje esse alimento está completamente adulterado, completamente corrompido, podre para nós comermos hoje. Então quando chegar nesse assunto nós vamos destrinchar isso de uma forma mais abundante, né, irmãos? Então, queridos, no céu, o lobo, os animais carnívoros, né, o leão, o tigre, eles vão comer capim. Então a Bíblia nos diz aqui em Isaías 65, 25 e depois 11, 6 a 9, ali fala disso. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, irmãos, tá? Outra coisa, esse eu gostaria de ler. E eu gostaria que vocês entendessem muito bem sobre isso, porque é um texto que nós vamos ler quando chegarmos, né, irmãos, no assunto do sábado. Mas eu gostaria de ler aqui Isaías 66, cadê aqui? 22. Isaías 66, 22 não. Isaías, isso, 66, 22 e 23, olha o que diz. O Senhor Deus diz, assim como um novo céu e uma nova terra que eu vou criar, durarão para sempre. Por quê? Porque o pecado nunca mais vai se levantar. É por isso que Jesus, irmãos, ele sempre vai andar com as marcas das feridas no seu corpo aqui do lado, que ele levou uma lança aqui, né?
Para quê? Para que todas as vezes nós olharmos para essas marcas em Jesus, a gente vai saber, o universo vai saber, de que o pecado não compensa. Ele poderá se levantar? Sim, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas ele não se levantará. Isso é uma promessa bíblica. Porque nós saberemos, o universo, toda a criação de Deus está olhando para o que está acontecendo na terra. E nós aqui também. Então o pecado nunca mais se levantará, porque todo mundo está vendo que o pecado não compensa. Entendeu? Então por isso que fala aqui que a nova terra, o novo céu durarão para sempre. Pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas de lua nova, em todos os sábados, pessoas de todas as nações, de toda a criação de Deus, virão me adorar no templo, que será aqui no planeta Terra. O que eu quero frisar com isso, irmãos? Que história é essa que o sábado foi abolido? Na nova terra e no novo céu nós vamos adorar a Deus no sábado. Toda a criação vai vir no sábado para adorar a Deus. Não no domingo, no sábado. Que história é essa? Que o sábado foi abolido. Foi abolido agora, e quando nós chegar no novo céu, aí a gente vai voltar a adorar no sábado. Porque hoje é o domingo, né? Eles falam que é o domingo. Aí a gente vai voltar a adorar. Mas que Deus confuso é esse? Que historinha é essa? Então, para a gente pensar, quando a gente chegar no assunto do sábado, a gente vai destrinchar isso mais. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que é o sábado, o dia de adoração, o dia de ir na igreja, como Jesus fazia. Como Jesus fazia. Então, só para a gente encerrar aqui, irmãos, que eu gostaria de ler algumas coisas no Espírito de Profecia. Gostaria de voltar ao texto de 1 Coríntios 9, 2:9, que diz assim, né? E ninguém nunca viu e nem ouviu o que jamais alguém pensou que poderia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Quero frisar aqui. Deus preparou, está preparando a eternidade para aqueles que o amam. E o que é amar a Deus, irmãos? Olha o quebra-cabeça sendo montado, ó, que é o que eu sempre faço. Gosto de fazer na minha vida. Como é amar a Deus? O que Jesus falou lá em João 14:15? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o que é amar a Deus? Então Deus está preparando para aqueles que o amam. E o que é amar a Deus? É crer, só crer. Ah, eu creio. Então eu já amo a Deus. Não. Definitivamente não. Jesus mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E não são 9, não são 11, não é 24, 325... São 10. 10 mandamentos. E um dos mandamentos que mais é rejeitado aí é o mandamento do sábado. E a própria Bíblia fala que esse mandamento é um sinal entre Deus e o seu povo. É a Bíblia dizendo, irmãos, não sou eu. Acredite na palavra. Não acredite em mim. Ezequiel 20:20, lá diz que o sinal de Deus com o seu povo é o sábado. É o sábado. Deixa eu ler aqui para vocês, irmãos, algumas visões que a irmã White teve do céu. Vamos lá. Existem vários livros dela, algumas visões que ela teve, mas eu gostaria de ler nesse livro aqui, Eventos Finais. O último capítulo, que diz assim: não consigo descrever as coisas maravilhosas que vi ali.
Se eu pudesse falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. As palavras são limitadas demais para tentar descrever o céu. À medida que as cenas surgem diante de mim, fico completamente maravilhada, impressionada pelo insuperável esplendor e a glória excelente. Solto a caneta e exclamo: que amor maravilhoso! As palavras mais rebuscadas não conseguem descrever a glória do céu, nem a profundidade incomparável do amor do Salvador. Lute, irmãos, lute, valerá a pena. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Se pudéssemos ter pelo menos uma visão da cidade celestial, nunca mais desejaríamos viver outra vez na terra. Valerá a pena. Lute por isso. Fácil, irmãos, nada é. O que é fácil nesse mundo? É fácil ficar ao lado de Satanás. Isso é fácil. Lute. Lute para estar com Jesus. Satanás vai fazer de tudo para te tirar de perto dele. É por isso que ele coloca várias barreiras. É por isso que Jesus permite ele colocar essas barreiras, para ver de fato se você realmente quer estar ao lado de Jesus. Para saber qual semente você é. Aquela semente que caiu no meio dos espinhos, que cresceu, mas logo morreu. Aquela semente que caiu em terra rasa, quando cresceu, veio as perseguições e ela desistiu, porque, não é isso que eu quero para a minha vida. Irmãos, que sejamos a semente que caiu em terra fofa. Aquela semente que cresceu e lutou para não se desviar dos caminhos do Senhor. Aquela semente que luta também para sobreviver em meio a enchentes, em meio a sol quente, em meio a tantas coisas. Mas ela luta para sobreviver. Que possamos ser essa semente, irmãos. Valerá a pena. Valerá a pena. Cuide de sua família. Cuide dos seus queridos e leve essa mensagem para eles. Compartilhe esse vídeo com a sua família. Não sou perfeito, irmãos. Tenho os meus defeitos, sou pecador, sou podre, imundo. Eu me considero assim. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu luto todos os dias para querer fazer a vontade de Deus. Não é fácil, mas eu luto todos os dias, irmãos, todos os dias, para estar com esse Jesus. Que Deus os abençoe e que você possa ajudar outras pessoas a conhecer essa verdade. Fiquem na paz, irmãos, do Senhor.